Essa segunda questão é outra aplicação de integração. E ela diz o seguinte: após passar T horas no emprego, um operário está produzindo, segundo essa taxa, tá? Q1' é 60 menos 2, que multiplica T menos 1 ao quadrado, unidades por hora, enquanto um segundo operário está produzindo Q2' igual a 50 menos 5T. Se dois operários chegam ao trabalho às 8 horas, quantas unidades a mais o operário mais eficiente estará produzindo em relação ao menos eficiente até o meio-dia? Depois, interprete as respostas do item A como sendo uma área entre curvas. Então, como é que eu vou observar isso aí, tá? Como é que eu vou... Primeiro, observar quem seria o operário mais eficiente, quem seria o operário menos eficiente, e como é que eu faço para interpretar isso aí como sendo uma área entre curvas, tá? Se eu observar quem é o mais eficiente, tá? Em relação ao outro, a gente vai ver que tem um ganho, né? Tem uma produção maior, né? De um operário em relação ao outro, tá? Então, vamos observar quem seria... pelas expressões, né, das taxas de variação da produtividade de cada um dos funcionários, quem seria o mais produtivo. Se a gente observar as duas equações, quais são as características dessas duas equações que regem a produtividade deles? Observe que o primeiro operário, a taxa de produtividade dele, ela funciona como uma função do segundo grau. E o segundo operário tem uma produtividade segundo o comportamento de uma equação linear. Uma potência de grau 1 para a variável de interesse. Então, o que é que vocês me dizem? Em geral, a gente vai ter uma produtividade maior com algo que tem um crescimento ligado a uma potência do segundo grau ou do primeiro. As funções crescem ou decrescem mais rápido quando elas estão associadas a uma potência maior ou menor da variável de interesse, né? Então, a gente observa que o primeiro funcionário, ele tem o formato, né, da produtividade dado por uma equação de segundo grau. Então, a produtividade dele tende a ser uma produtividade maior, tá? Em boa parte do intervalo. Então, o que a gente quer observar é dentro do intervalo de 8 horas até meio-dia, né? Vejam que quando a gente observa essas duas equações, esse tempo, o Tzinho aí, ele não está medindo a hora de relógio, tá? O que é que ele mede? Ele mede o tempo que se passa no emprego. Então, dá uma observada no enunciado logo no início, ele diz: após passar T horas no emprego, o operário está produzindo segundo essas duas funções. Então, é dito que os operários começam o trabalho às 8 horas da manhã. Se eles começam às 8 horas da manhã, qual seria o valor de T inicial? Quando é que eu vou começar a contagem do tempo, tá? Eu vou fazer uma associação, que é às 8 horas da manhã. Isso vai ser equivalente a um valor de T igual a 0. Então, quando eu for pensar um intervalo de integração, ou pensar os valores que T vai poder assumir, eu não vou trabalhar com 8 horas e com 12 horas, tá? Eu vou contar dentro desse intervalo de tempo, vou associar um valor para minha variável T igual a 0, quando eu estiver pensando em 8 horas da manhã. E quando eu estiver pensando em 12 horas da manhã, qual o valor do T que eu vou estar associando? Seria 4, tá? Então, eu vou querer observar como é que se comporta, né, as produtividades dentro desse intervalo, de 0 a 4, tá? Então, vamos lá para o quadro e colocar essas considerações. Então, eu tenho aqui primeira produtividade, ela é 60 menos 2 vezes T menos 1 quadrado. E a segunda, 50
menos 5t. E a gente já conversou um pouquinho e observou que para t igual a zero, vou colocar aqui do lado. Para t igual a zero, isso equivale ao tempo em que os operários chegam no trabalho, seria equivalente ao horário de 8 horas. E para t igual a 4, isso equivale ao horário de 12 horas, tá? Então, eu quero observar quantas unidades, né, o operário mais produtivo conseguiu produzir em relação ao menos produtivo, tá? E a gente começou a pensar que, talvez, pelo formato das duas taxas aí de produtividade, o operário 1 é mais produtivo do que o operário 2, tá? Se essa observação, essa consideração que a gente estiver fazendo, ela não for correta, isso vai aparecer quando a gente tentar mensurar o valor, tá? Provavelmente a gente vai encontrar um valor negativo para essa diferença de produtividade, tá? Se a gente errou na escolha, né, de quem é o mais produtivo, o que acontece é isso, a gente encontra um valor negativo no valor do ΔQ, tá? Então, se eu quero observar a variação, o quanto de diferente tem, o quanto a mais um operário produz em relação ao outro, o que eu vou estar querendo observar vai ser uma variação em ΔQ. Para observar a variação em ΔQ, eu vou observar aqui dentro do intervalo de interesse de A até B, da minha taxa de variação de T. Só que quem é essa taxa de variação aqui? Nesse caso, é uma diferença de produtividade, né, entre os funcionários. Então, isso aqui vai ser, o intervalo de interesse vai ser de 0 a 4. Estou supondo que o primeiro operário é o mais produtivo, né, pela função que está sendo apresentada, menos a produtividade do segundo funcionário. Então, meu delta aqui vai ser a integral de 0 a 4, 60 menos 2 vezes t menos 1 ao quadrado, menos a segunda produtividade, 50 menos 5t. Então, aqui vai ficar integral de 0 a 4, aqui assim uma questão, integral de 0 a 4, 60, menos 50 aqui, né? Menos, vou colocar o termo aqui, né? Menos com menos mais 5t. E agora esse termo aqui é menos 2 vezes t menos 1 ao quadrado dt. Então, aqui vai ficar a integral de 0 a 4 de 10 mais 5t menos esse termo aqui, né? 2 vezes t menos 1 ao quadrado dt. Pode desenvolver esse termo? Pode, tá? Eu não pensaria em desenvolver esse termo, não, porque é o trecho relativo a essa parte, a gente pode fazer uma substituição simples e não precisar desenvolver esses termos, tá? Porque se você desenvolver, você vai ter 3 termos simples para você calcular a integral definida. Nesse caso aí, você trabalhando com toda essa potência aí de t, você consegue resolver mais rápido a integral definida. Então, eu acho que tem um ganho de trabalho se você não desenvolver essas parcelas. Mas fica a seu critério, tá? Então, aqui a primitiva vai ficar. Vou colocar aqui no outro quadro. Então, ΔT, ΔQ, tá? Integral de 0 a 5 de 10 mais 5t menos 2 vezes t menos 1 ao quadrado dt. Então, posso chamar a atenção, separar quem é a primitiva, achar quem é a primitiva, para depois voltar a indicar
essa integral definida, tá? Ou nesse caso aqui, como a primitiva que aparece é uma primitiva relativamente simples, a gente já pode colocar aqui, atentando, que eu preciso indicar aqui o intervalo de integração, tá? Então, a minha primitiva seria 10t mais 5t ao quadrado. E esse trecho é o que merece, talvez, chamar a atenção aqui fora, tá? Para a primitiva dele. A primitiva relativa a esse trecho ficaria 2 vezes t menos 1 ao quadrado dt. Seria 2 vezes a integral de t menos 1 ao quadrado dt. Eu faria u igual a t menos 1. du igual a dt. Então, ficaria 2 vezes a integral de u ao quadrado. Du é igual a dt. Então, fica 2 vezes u ao cubo sobre 3. Só que u é t menos 1 ao cubo sobre 3. Então, aqui vai ficar, a primitiva vai ficar menos 2 vezes t menos 1 ao cubo sobre 3. Tudo isso calculado no intervalo de 0 a 5. Eu vou pegar toda a minha função calculada no ponto 5 menos toda a função calculada no ponto 0. Então, isso aqui vai ser 10 vezes 5 mais 5 vezes 5 ao quadrado menos 2 vezes 2 terços, né? 5 menos 1, 4 ao cubo, tá? Menos toda a minha função no ponto 0. Então, nesse caso aí não vai ser tudo 0, né? Então, os primeiros termos sim. Então, vai ser 0 mais 0 menos 2 vezes. Se t for 0 aqui, vai ficar menos 1 ao cubo sobre 3. Então, aqui vai ficar menos 1 ao cubo sobre 3. Fazendo essas continhas aí, vocês devem encontrar no resultado final 184,3 ou aproximadamente 61,33. E aí observe o seguinte, para o segundo item, para a segunda questão, ele pede, interprete a resposta do item A como a área entre curvas. Então, vejam que a variação, né, que a gente encontrou aqui, relativo ao primeiro item, ele chegando ao mesmo horário, quantas unidades a mais o operário mais eficiente vai estar produzindo em relação ao primeiro, como é que eu conseguiria enxergar essa variação, tá? Em termos de áreas? Ora, a gente conseguiu visualizar que a produtividade do primeiro é maior do que a produtividade do segundo. E eu tenho interesse em observar isso em termos de área, tá? Então, essa variação dentro desse intervalo, como a gente observou aqui no primeiro momento que a gente montou o problema, tá? Essa taxa de variação completa, né, da produtividade dos dois funcionários, ela é a diferença da produtividade do primeiro, a taxa de variação, né, do quanto se produz o primeiro funcionário e do segundo. Então, eu posso pensar isso em termos de área desenhando essas duas curvas. Tá aqui no quadro novo. Vou desenhar aqui. Desenhar as duas curvas, as duas funções. E observar quem é a curva que está abaixo, quem é a curva que está acima. E verificar que se eu pensar qual seria a área entre essas duas curvas, o valor que eu vou encontrar vai ser exatamente igual ao valor que a gente mensurou no item A. Então, observe que a primeira curva, ela é 60. Ela é 60 menos 2 vezes t menos 1 ao quadrado, tá? No momento inicial, em t igual a 0, quanto é que vale isso aqui? T1' em t igual a 0. Aqui vai ser 0 menos 1, dá menos 1 ao quadrado, dá 1, tá? Então, vai ficar esse trecho aqui, menos 2, 60 menos 2, 58. Então,
a produtividade no instante t igual a 0 está lá em 58, tá? O Q1' no ponto 0 é esse aqui. E enquanto o outro, a equação é 50 menos 5t. Então, Q2' no ponto 0 vai ser 50. Então, Q2 aqui, Q1' parte de 58. E o outro parte de 50. Vejam que o primeiro, ele tem o formato de uma parábola com concavidade para baixo, enquanto que o segundo é uma equação linear com inclinação negativa. Então, o que vai acontecer? Esse aqui parte daqui e decresce, tá? A gente não sabe até quando, mas aqui também decresce. Vamos ver se eu vou conseguir. Ficou muito bom não esse gráfico. Deixa eu voltar. Deixa eu apertar mais aqui a escala, tá? Fica melhor desenhado. Eita. Em algum momento elas se encontram, tá? Veja que a gente não teve interesse em observar em que instante é isso, em que instante isso ocorre. O que é que a gente quer observar? A gente quer observar quando t é exatamente igual a 4. Então, vou pegar aqui, nesse ponto 4. Essa curva aqui é a curva de Q1', e essa curva aqui é a curva de Q2'. Então, o valor que eu mensurei no item A, ele é numericamente igual a essa área aqui, entre essas duas curvas. Então, esse valor que eu encontro calculando essa área, a área que está achurada, tá? Vou colocar a área marcada. É dada pela área entre as curvas Q1' e Q2' dentro do intervalo de 0 a 4. Então, como é que eu faço para calcular? Seria a integral do ponto 0 a 4 da curva que está acima menos a curva que está abaixo. Que foi o que a gente usou para calcular a variação da produtividade, tá? De um funcionário em relação ao outro. Ok? Então, para o item B, a área que a gente tem interesse em calcular, a área que a gente mensurou no item A, ela é numericamente igual a essa área que é entre as curvas Q1', Q2', dentro do intervalo 0 a 4. Não seria até o ponto onde as duas curvas se encontram, tá? A gente não pediu isso, a gente pediu dentro de um intervalo específico, entre os pontos 0 e 4. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta nessa questão?